Boa noite para você. O NE2 começa falando sobre preconceito. Em Igaraçu, a polícia investiga um caso de homofobia e transfobia. As vítimas são um homem e uma mulher trans casados há 5 anos. O casal conversou com a nossa equipe esta tarde e contou que está sendo alvo de chacotas e de humilhações pelos colegas de trabalho do marido. Cleberson é casado há 5 anos com Daniele, que é uma mulher trans. Ele é auxiliar de mecânica numa empresa que presta serviço à prefeitura de Igaraçu, na região metropolitana. De férias, ele recebeu um vídeo que mostra colegas do trabalho fazendo chacota com um vibrador. O vídeo se espalhou nas redes sociais. O galego entrou de férias e deixou aqui, esquecendo na oficina aqui, ó, o brinquedinho dele. É o vibrador. Foi a gota d'água para o casal que procurou a polícia. Pra mim foi o fim de tudo. Eu mesmo, pra falar a verdade, eu nem saí de casa pra falar uma boa verdade. Porque até agora as coisas estão se acontecendo e quem tá ficando com o nome no lixo é eu. Com o nome, quem tá ficando com a integridade de linguida é eu. E minha imagem fica como? Eu vou ser taxado como o quê na rua? Para a sociedade? A sociedade vendo isso. Não pensaram, né, o que poderia acontecer, não se colocaram no lugar dele, entendeu? Qual eram as consequências, enfim, não pensaram em nada nessa hora. Essa não foi a primeira vez que Cleberson se sentiu constrangido e humilhado. Ele conta que já ouviu do gerente piada homofóbica. Chegou para mim pedindo para consertar um pneu de um caminhão. Quando eu falei para ele que o equipamento lá que tinha lá, que era um compressor que estava quebrado, ele usou de palavras de baixo calão, me respondendo com palavras de baixo calão. O caso está sendo investigado como homofobia e transfobia. Desde 2019, os ministros do Supremo Tribunal Federal decidiram que atos preconceituosos assim sejam enquadrados no crime de racismo. E como esse caso aqui de Igaraçu foi parar nas redes sociais, ele é tratado da forma mais grave, com penas que variam de 2 a 5 anos de prisão e multa. Em Igaraçu, uma lei criada em 2021 proíbe qualquer tipo de discriminação contra a comunidade LGBTQIA+. Fica proibida a contratação de empresas que reproduzem as práticas discriminatórias. Fala ainda que a falta de providências, ainda que por desconhecimento do caso, pode levar a empresa a sofrer multa e suspensão temporária do alvará de funcionamento. A gente está procurando ver da melhor forma possível a situação do que foi feito, do vídeo, né? De como foi feito, quem foi que fez, quem são os responsáveis e a resolução nesse sentido. Cleberson e Daniele querem viver bem, sem o receio de ouvir comentários preconceituosos que maltratam quem quer viver o amor do seu jeito. Isso não aconteça mais nem com a gente, nem com mais ninguém, né? Porque a única coisa que eu tenho a dizer é que não é bom não estar na pele não. Eu nunca imaginei se estar nesse lugar não. Passar esse constrangimento todo não. Eu nunca imaginei isso não. Aliás, a gente... E para falar uma boa verdade, eu nunca tive vergonha de estar andando com ela, eu nunca tive. Mas eu tô com vergonha, não é dela, não é de si próprio botar ela. Eu tô com medo, tô com vergonha de sair na rua. Por causa do vídeo. Por causa do vídeo, do que mostraram dentro do vídeo e as palavras que usaram. A polícia informou que está investigando como um caso de homofobia e que instaurou um inquérito. A Viacom, a empresa onde Cleberson trabalha, presta serviço para a prefeitura de Igaraçu. A Viacom informou ao G1 que teve ciência das alegações de homofobia e transfobia na última quinta-feira e que de imediato deu início ao procedimento para a apuração dos fatos e penalização dos responsáveis. Diz que repudia veemente todo e qualquer ato ou comportamento discriminatório com relação a qualquer tipo de preconceito. A Prefeitura de Igaraçu também disse que repudia qualquer ato de preconceito e que está à disposição para ajudar a esclarecer o ocorrido com a empresa terceirizada. E que a Diretoria Municipal de Direitos Humanos teve uma reunião com a direção da empresa Viacom para pedir uma resposta e também a solução do caso. Quem mora no Recife pode aproveitar este fim de semana para cuidar da saúde e colocar em dia o esquema vacinal de crianças, adolescentes, adultos e idosos. Hoje teve vacinação na quadra da Escola de Samba Gigantes do Samba, também em Brasília Teimosa e na UR4.
Amanhã, a partir das 8 da manhã, a vacinação vai ser feita no Compás Governador Eduardo Campos, que fica aqui no Alto Santa Terezinha. No Compás, além da vacina contra a Covid, vai ter vacina contra a gripe e contra sarampo para os grupos prioritários. Também tem ponto de vacinação, mas aí, exclusivo contra a Covid em outro endereço, na Casa do Projeto Sopão da Paz, em Nova Descoberta. Na Unidade de Saúde da Família Cidade Operária, no Ibura, e na Escola Estadual São Francisco de Assis, na Imbiribeira. Na escola, o público-alvo, pessoas acima dos 12 anos. Em nenhum dos locais é preciso agendamento. Outras informações no nosso portal na internet, o g1.com.br/pe. Fazer a imunização, principalmente das crianças, é muito importante. Ainda mais nesse período que a gente está, em que aumentam os casos de doenças respiratórias. Vê mesmo essa notícia. O Hospital Helena Moura, que fica no bairro da Tamarineira, aqui na zona norte do Recife, precisou restringir o atendimento de crianças na emergência pediátrica hoje pela manhã. De acordo com a Secretaria de Saúde do Recife, só crianças em estado grave estão sendo atendidas porque a emergência está lotada. E explicou que o Helena Moura está fazendo, em média, 320 atendimentos por dia de pacientes com sintomas gripais. Por enquanto, as crianças estão passando pela triagem e os pais são orientados a procurar atendimento mesmo em outras unidades de saúde da atenção básica. Ainda falando sobre saúde, mas de um outro ponto de vista, equilibrar a saúde mental com as mudanças provocadas pela pandemia tem sido um desafio, né? Para prevenir a Covid, nós mudamos hábitos, nos isolamos, perdemos o convívio com outras pessoas. Essa mudança brusca da rotina, somada a outras dificuldades emocionais, fazem jovens e adultos buscarem apoio médico para lidar com ansiedade e com depressão. Isaac trabalhava com tecnologia, mas decidiu mudar de área. Largou tudo para estudar medicina. Quando a pandemia chegou, ele passou a apresentar alguns sintomas que o preocuparam. Procurou ajuda e foi diagnosticado com um transtorno de ansiedade. Senti o ano passado, quando começou a afrouxar essas questões de lockdown, a retornar algumas atividades, eu comecei a sentir alguns sintomas que eu não havia sentido antes. Algumas preocupações excessivas, às vezes eu tinha N atividades para realizar durante o dia, mas aquele aperto no peito me prendia em casa e me impedia de realizar muita coisa. Os problemas relacionados à saúde mental aumentaram durante a pandemia do novo coronavírus. A pesquisa Vigitel, divulgada no mês passado pelo Ministério da Saúde, entrevistou mais de 27 mil brasileiros acima dos 18 anos em todas as capitais brasileiras e no Distrito Federal. Mais de 3 mil pessoas disseram ter recebido um diagnóstico médico de depressão, o que corresponde a 11,3% dos entrevistados. Hoje, de acordo com o estudo, tem mais brasileiro com depressão do que com diabetes. No Recife, foram 1.001 pessoas entrevistadas pela pesquisa e 125 relataram um diagnóstico de depressão. O dado corresponde a 12,5% dos entrevistados, número maior que a média nacional. Já existia uma procura antes da pandemia e agora com a pandemia houve esse agravamento, essa procura mais intensa, principalmente de pacientes com transtorno de ansiedade, transtorno de humor, e aí destacaria o transtorno depressivo, e uso de substâncias, né? Que isso foi também um contribuinte, junto com a pandemia, para a piora dos quadros dos pacientes com ansiedade e depressão. No Centro de Atenção Psicossocial, o CAPS, é possível encontrar atendimento com equipe especializada, desde o acolhimento ao acompanhamento com médicos, psicólogos, terapeutas ocupacionais e outros profissionais. No Recife, são 17 unidades do CAPS espalhadas pela cidade. Nós sentimos em toda a rede de saúde mental do Recife um aumento significativo da população em busca de tratamento, de acolhimento em saúde mental. Os números variam entre 20% e 30%, dependendo de cada CAPS. Nesta escola técnica em Brasília Teimosa, zona sul do Recife, 2 novas disciplinas passaram a fazer parte da grade curricular: Projeto de Vida e Educação Socioemocional, para que, por meio do diálogo e outras atividades, os estudantes pudessem expressar emoções. Hoje, o socioemocional, a educação socioemocional, ele trabalha isso desde o primeiro dia, porque já se havia percebido na volta da escola do ano passado. Então, a gente só reforçou o que a gente já tinha percebido e começamos a dar início a um trabalho voltado para eles
colocarem para fora essa situação. Porque a ansiedade é você querer que alguém escute e você não conseguir que as suas emoções sejam entendidas. Com o passar do tempo, principalmente com as aulas de Gabriela, eu venho aprendendo a me tornar mais resiliente, mais focada em mim mesmo, a identificar o que eu estou sentindo, como acalmar, qual é a causa e como resolver isso. Pedro está no 3º ano do ensino médio. Fez o 1º e o 2º ano com aulas remotas. E agora tenta manter a calma para lidar com as responsabilidades da vida de estudante. Lidar com isso vai muito além de um âmbito escolar, vai além de você olhar para você e pensar, eu sou capaz, eu consigo, eu posso, entendeu? São jovens e também adultos envolvidos com questões emocionais. Lidar com sentimentos é difícil, né, para todo mundo. Em alguns casos, a depressão é diagnosticada, inclusive. E é sobre esse assunto que a gente vai falar mais agora. O que é depressão? O que ela provoca nas pessoas? Como é o tratamento? Nós convidamos a médica psiquiatra que está aqui com a gente, a Luciana Conegundes, para conversar, trazer informação nessa transmissão aqui pela internet. Boa noite para a senhora, tudo bem? Boa noite, Vanessa, tudo bem? Falando então sobre a depressão, o que é que diferencia depressão de uma pessoa se sentir triste, por exemplo? Foi uma excelente pergunta que você fez. Tristeza é um estado emocional e que ele é compatível com qualquer realidade que a gente vive. Quando essa tristeza ela se torna muito profunda, intensa, quando ela faz parte de uma rotina do dia a dia, quando ela se prolonga por mais de 2 semanas, sendo um componente presente, e atrapalhando, causando um prejuízo na qualidade de vida, na qualidade tanto social, nos relacionamentos, no âmbito profissional, a gente já tem um componente que pode dar um alerta, um start para esse diagnóstico do transtorno depressivo. A gente viu na reportagem jovens também falando sobre essas questões, né, do sentimento, da emoção. A depressão em jovens é a mesma depressão que dá nos adultos? Podem ser motivos diferentes, mas os sintomas são semelhantes? Os sintomas, sim, são semelhantes. O diagnóstico ele é feito baseado em critérios. Esses critérios eles são bem definidos através de alguns conjuntos de dados que nós temos para realizá-lo através de entrevista, né, durante uma entrevista psiquiátrica normal. Os sintomas eles são muito parecidos entre jovens e adultos jovens. Alguns sintomas em idosos e crianças um pouco mais novas são um pouco diferentes, mas no contexto geral a sintomatologia é bem parecida. A senhora pode citar alguns desses sintomas? Claro. O sintoma que mais faz o paciente procurar ajuda psiquiátrica é geralmente a falta de sono, é a insônia. Ele geralmente tem uma insônia que a gente chama terminal ou insônia intermediária, que é aquela dificuldade de acordar e conseguir dormir novamente e voltar a dormir quando você acorda antes do horário previsto. Além disso, há uma intensa fadiga, um cansaço muito grande, até para a realização de coisas simples do dia a dia, como, por exemplo, tomar banho, trocar de roupa. Há uma perda de interesse e prazer pelas coisas que normalmente se fazia habitualmente. Há uma mudança importante na condição do estado do indivíduo. Ele passa por um processo de mudança comportamental. E essa mudança comportamental também está associada à perda do prazer pelas atividades, à tristeza, a uma apatia, a uma dificuldade de concentração, a uma sensação de angústia intensa, a uma culpa inadequada. Buscar ajuda é fundamental, doutora? Sim, buscar ajuda é fundamental. O diagnóstico precoce é determinante para que seja feito o tratamento adequado, inclusive para que o tratamento seja feito de forma adequada, sem necessidade, às vezes, em muitos casos, de uso de medicação para o resto da vida. Então, a gente tem essa possibilidade e, sim, é real. Doutora Luciana Conegundes é psiquiatra. Muito obrigada por conversar com a gente aqui no NE2. Boa noite para a senhora. Boa noite para você, Clarice. E o programa Globo Comunidade deste domingo vai falar sobre a alopécia, que causa queda dos cabelos e dos pelos em homens e também em mulheres. Especialistas vão dar dicas importantes de tratamento e de prevenção. O Globo Comunidade amanhã cedinho, depois da Santa Missa. E depois do intervalo, noite de louvor e música gospel em Jaboatão. Temos imagens ao vivo do Monte dos Guararapes. O NE2 volta já. 25 anos do Projeto Caratina, está aqui representando.
Amanhã tem eclipse total da Lua. Quem olhar para o céu vai ver a Lua cheia, ficando avermelhada e escura até sumir completamente. Depois ela volta a aparecer e brilhar também, viu? Esse eclipse vai começar às 10h32 e está previsto para durar 5 horas e 20 minutos. O fenômeno vai poder ser visto a olho nu de todo o estado de Pernambuco. Quem quiser ver com mais detalhes, o Observatório Astronômico da Sé, lá em Olinda, vai abrir a partir das 6 da noite. 7 telescópios vão ser disponibilizados para o público, que também poderá ver planetas, estrelas, enquanto espera o eclipse começar. Este é o único eclipse lunar total deste ano de 2022. O próximo, só em maio de 2025. E a gente segue com uma notícia triste para a cultura do Brasil. Morreu hoje, vítima de um infarto fulminante, o cineasta Breno Silveira. Ele tinha 58 anos, passou mal quando estava em um set de filmagem aqui na cidade de Vicência, na zona da Mata Norte. Um desfecho imprevisível até mesmo para a ficção. No primeiro dia de filmagem do longa Dona Vitória, os técnicos recolheram todos os equipamentos de gravação. No início da tarde, não tinha mais nada. O cineasta Breno Silveira, que dirigia as cenas, passou mal e foi socorrido às pressas. Ele filmava no Engenho Jundiá, do início do século XIX, um dos mais conservados de Pernambuco, um cenário que remete ao passado, ao Brasil de 1930, onde a personagem de Fernanda Montenegro, a protagonista do filme, teria passado a infância. O Engenho Jundiá fica a 6 quilômetros do centro de Vicência, na zona da Mata de Pernambuco. Integrantes da equipe do longa-metragem trouxeram o cineasta para essa unidade de saúde, a única do município. Os médicos que estavam no plantão tentaram reanimá-lo, mas já era tarde. Breno Silveira chegou morto ao hospital. A equipe médica informou que Breno Silveira teve uma morte súbita, provocada por um infarto fulminante. Nós adotamos os protocolos nesses casos, avaliamos a possibilidade de reanimação, mas não tivemos sucesso em trazer o paciente de volta. Nós acreditamos numa morte súbita, um infarto. A equipe do longa não quis gravar entrevista, mas disse que ele estava muito feliz com o novo trabalho. Breno Silveira era brasiliense e se formou em cinema em Paris, na França. Com uma longa carreira no cinema brasileiro, dirigiu sucessos de bilheteria, como Dois Filhos de Francisco, a história da dupla sertaneja Zezé de Camargo e Luciano. Recebeu 10 indicações ao Grande Prêmio do Cinema Brasileiro, entre elas a de melhor filme. Levou prêmios em 4 categorias. Também dirigiu outro sucesso de público, Gonzaga de Pai para Filho. Com A Beira do Caminho, ganhou o prêmio de melhor filme no Festival Cine-PE. Também dirigiu Entre Irmãs, com cenas gravadas no Recife, Olinda e no sertão pernambucano. A carreira do cineasta começou no início da década de 90, como diretor de fotografia no filme Carlota Joaquina, de Carla Camurati. Eu acho que você tem que ir aos poucos sendo impregnado com o que é contar aquela história, né? Porque assim, eu acho que a beleza da fotografia está em você poder transportar a pessoa para a história. Eu acho que cada lugar tem a sua poesia. O bacana é você poder extrair ele, né? Eu gostava de filmar gente, eu gostava de filmar, não era só fotografar. O corpo de Breno Silveira deixou o hospital em Vicência, perto das 6 da noite, e deve seguir amanhã para o Rio de Janeiro. A Rede Globo vai exibir hoje o filme Dois Filhos de Francisco no Supercine, logo depois do Altas Horas, em homenagem ao diretor. Agora nós vamos saber os assuntos do Fantástico deste domingo. Olá, uma das principais cidades do litoral paulista é alvo de uma investigação que apura o desvio de mais de 150 milhões de reais. Entre os investigados estão o prefeito, a primeira-dama e um empresário que teria usado o dinheiro da saúde para impulsionar a carreira de cantor. O nome dela é Cachaça. Uma campanha no metrô de Londres avisa: encaradas no transporte público devem ser denunciadas à polícia. O que pode determinar a diferença entre um olhar e o assédio? A gente trouxe essa discussão aqui para o Brasil. E todo mundo fala, um olhar não tira pedaço.
mas acaba que tira muito pedaços. Dias melhores pra sempre. Dias melhores pra sempre. 25 anos de Jota Quest. É fantástico, é depois do Domingão com o Hulk. A gente se vê. Hora do futebol, o Sport venceu a Chapecoense ontem pela Série B do Campeonato Brasileiro. O jogo foi fora de casa, mas não faltou o apoio do torcedor. Na Ilha do Retiro teve telão e torcida para acompanhar o jogo que aconteceu em Chapecó, Santa Catarina. E lá, a 3.500 quilômetros de distância do Recife, tinha torcedores do Leão também. Encararam o frio e tiveram uma noite aquecida com a vitória em cima da Chapecoense. Luciano Juba, cobrando falta, acertou o gol que deixou o Sport na liderança da Série B. No dia do aniversário de 117 anos do clube, um presentaço para a torcida. Amanhã é dia de torcer pelo Náutico, que recebe o Cruzeiro nos aflitos às 16h, com transmissão ao vivo aqui na Globo. O técnico Roberto Fernandes está com problema para escalar o time. O gostinho do título certamente ainda está bem vivo para os torcedores do Náutico. Só está faltando agora voltar a sentir o gostinho da vitória, né? Desde que levantou o troféu, foram 2 jogos pela Série B. Um empate em casa com o Guarani e uma derrota para o Vila Nova fora de casa. Para vencer a primeira depois do título, o técnico Roberto Fernandes teve 9 dias para trabalhar para o jogo contra o Cruzeiro. Fico feliz por isso, né, que a gente tem uma semana cheia de trabalho para o professor poder fazer aquilo que ele pretende fazer, aquilo que ele queria fazer com o nosso grupo. Mas no final dessa semana, o técnico Roberto Fernandes descobriu que não ia poder contar com todo o grupo. Vai ter desfalques importantíssimos para enfrentar o Cruzeiro amanhã. Na lateral esquerda, Júnior Tavares está com um desgaste físico e não vai jogar. O substituto imediato dele, que era o Ailton Silva, está recuperando a parte física e também fica fora. Na direita, Hereda teve lesão no joelho. Vitor Ferraz, que poderia ser o substituto, está com sintomas de gripe e vetado pelo departamento médico. Inclusive, o caso de Hereda, o lateral direito, é o que mais preocupa. Hereda já tem esse joelho esquerdo operado, né? E o exame de imagem, a ressonância, vai definir melhor para a gente qual o tipo de lesão, tá certo? E se é passível de cirurgia ou não. O time ideal não vai entrar em campo como Roberto Fernandes estava imaginando, mas a necessidade de vitória amanhã continua a mesma. Vamos ter um grande jogo. Eu acho que o torcedor que for pro campo prestigiar vai ver uma bela partida de futebol. Amanhã também tem Santa Cruz pela Série D encarando o Jacuipense. O Juan Torres está em Salvador, mas Juan, o jogo será em Riachão do Jacuípe. Fica quanto tempo de carro daí, hein? Boa noite para você. Oi, Clarissa, muito boa noite para você, boa noite a todo mundo que está acompanhando a gente no NE2. Olha, daqui de Salvador para Riachão do Jacuípe dá aproximadamente 3 horas de carro. É como se saísse do Recife para Belo Jardim, no Agreste Pernambucano. E olha, uma vitória do Santa Cruz amanhã contra o Jacuipense seria muito importante para o tricolor, especialmente depois dessa semana super conturbada que o Santa teve nos bastidores. No último domingo, depois da vitória contra o Atlético de Alagoinhas, a primeira da equipe na Série D, teve a Assembleia Geral de Sócios, onde ficou definido, entre outros pontos, que a criação da SAF, a Sociedade Anônima do Futebol, depende agora apenas do Executivo. E amanhã o Santa Cruz tem a estreia do técnico Marcelo Martelotti, que substitui Leston Júnior. Martelotti que está na sua 5ª passagem pelo Tricolor. A gente traz toda a cobertura desse jogo segunda-feira na nossa programação. Clarissa, volto com você. Um abraço, bom fim de semana. Bom trabalho. A gente mostra no Bom Dia Pernambuco também logo cedinho na segunda. Vamos para cá porque esta noite é de festa para celebrar os 25 anos do Ministério Recuperando Vidas com Jesus. Uma comemoração que acontece no Monte dos Guararapes, onde está Danilo César. Conta tudo pra gente. Boa noite, Danilo. Oi, Clarissa. Muito boa noite a você. Boa noite, minha gente. Uma noite muito bonita aqui no Monte dos Guararapes. Uma noite de muito louvor nesse momento. Muitos fiéis, muitos evangélicos aqui acompanhando a festa dos 25 anos do Ministério. Nesse momento, quem está no palco é a missionária Lohane Collins.
pregando aqui. E esse que é um projeto, gente, que apoia casas que ajudam na recuperação de pessoas que têm alguma dependência química, usuários de drogas. Então, é um ministério que apoia essas pessoas, com base, claro, no louvor a Jesus Cristo, usando a palavra de Deus. E hoje é uma noite mesmo de agradecer, uma noite de trazer as famílias para cá, para Montes dos Guararapes. A festa vai até às 10 horas da noite, com muita programação também, muita festa, muito show ainda, com cantores locais. E logo no finalzinho, antes de encerrar, também tem uma... Agora há pouco teve o Gessé, que é um cantor bem famoso, gospel. E mais tarde vai ter a Sara Farias. São 25 anos do Ministério Recuperando Vidas com Jesus aqui no Monte dos Guararapes, em Jaboatão. Festa que segue até às 10 horas da noite. Clarissa. A festa continua. O que termina agora é o NE2. Muito obrigada pela sua companhia. Tenha uma ótima noite de sábado, um excelente domingo. Segunda-feira cedinho te espero no Bom Dia Pernambuco. Ótimo fim de semana. Até lá.